Presidente Lula, estou tentando encontrar a matéria aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou pedir até para a produção já colocar que a gente vai falar da saúde do presidente. Mas vamos lá. Isso porque, de olho na disputa presidencial, o PT segue ajustando a estratégia de comunicação da pré-campanha do presidente Lula. A avaliação de aliados é de que o presidente precisa ampliar o diálogo com novos públicos e reforçar a sua presença em ambientes que vão além dos canais tradicionais da política. Nesse movimento, a campanha prepara uma transição na gestão das redes sociais do petista e estuda a participação de Lula em espaços com grande apelo popular, como programas e podcasts voltados ao esporte. A ideia é aproximar o presidente de eleitores mais jovens e ampliar o alcance de sua mensagem na corrida eleitoral. Tá aí para vocês estão vendo essas imagens que são normalmente feitas pela primeira-dama, Janja, que faz as imagens do presidente Lula treinando. Essas, se eu não me engano, são da Academia da Granja do Torto. Podem me corrigir, produção, se eu estiver errada. Mas acho que é isso, só fazendo pilates, musculação, correndo na esteira. O presidente Lula está muito bem, mostrando vigor e saúde nas redes sociais. Isso não é à toa. Essa é uma estratégia que o Planalto vem fazendo desde o ano passado, quando começaram aí as especulações sobre a saúde do presidente Lula. Então, a ideia é mostrar que o presidente Lula está saudável, está bem fisicamente para aguentar aí mais 4 anos à frente de um governo. O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, já tinha batido nessa tecla de que Lula não aguentaria mais 4 anos de governo e que o Brasil precisaria de um presidente mais jovem. No ano passado, o presidente Lula passou aí por alguns procedimentos de saúde, coisas simples, nada muito graves, mas vocês vão se lembrar que o presidente Lula levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e acabou indo parar no hospital. Também nada grave, nada que teve maiores complicações, mas acabou acendendo um alerta aí, principalmente da comunicação do Palácio do Planalto, que decidiu mostrar aí para a população, para os seus eleitores, que o presidente vai muito bem, obrigada. O que é muito importante, mostrar que o presidente tem saúde suficiente para governar um país desse tamanho por mais 4 anos. Deixa eu falar um pouquinho com o Felipe sobre isso, porque eu tenho certeza absoluta que o senador Flávio Bolsonaro vai falar sobre esse assunto, sobre saúde, sobre juventude, e que o país vai precisar de um presidente com mais frescor, mais jovialidade e mais tempo de vida. E aí, nisso, a comunicação do presidente da República, da pré-campanha, já está preparada, já vem soltando os vídeos, já tem um tempinho do presidente Lula treinando, fazendo caminhadas, colhendo as frutinhas lá no Palácio da Alvorada, andando com os cachorros. Então já tem um tempo que o Planalto já está se preparando para os ataques do Flávio Bolsonaro. Felipe. Bonita, você vê, por exemplo, que a campanha dos Estados Unidos, né, de certa forma, né, meio que reproduz o que vai ser no Brasil. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da idade, né, dos dois candidatos, tanto o Biden quanto o Trump, foi muito bem colocado por todos os candidatos. Né? Tanto é que o Biden, depois daquele debate que teve com o Trump toda hora falava que o Biden não tinha condição nenhuma, né, porque estava desenvolvendo problemas de senilidade, né, muito, muito claro, e batia toda hora nessa tecla. Né? E aí, pelo visto, né, essa tecla também vai ser batida aqui nas eleições do Brasil. Né? E o Flávio Bolsonaro e o Lula, inclusive, trocaram várias mensagens, né, sobre esse assunto. A gente até comentou aqui no Metrópolis exatamente uma delas. Né? Um falou que era um carro velho, outro falou que era um carro novo. Usaram essa metáfora de automóvel, de veículos, para se referir à idade. Né? E aí o Lula está querendo mostrar que está bem. Né? A propaganda, né, do Lula em relação a esse assunto, mostrando ele em forma, fazendo exercício físico, correndo na esteira, cuidando da saúde, né, visa claramente rebater, né, e combater essa informação de que ele não teria condições físicas e de saúde para ser presidente da República. É bom lembrar que o Lula tem a idade do Biden, do Trump, praticamente, né, caso ele seja reeleito para esse novo mandato. Né? Então, é uma questão que se coloca. Agora, na minha opinião, né, caso o Flávio Bolsonaro bate nessa tecla, né, tem que tomar cuidado para não cair no etarismo, né? Porque é muito complicado você falar que uma pessoa não tem idade para poder cuidar, poder ter seu mandato. Né? É um discurso meio ruim, né, para as pessoas com uma certa idade avançada, né, e que tem total capacidade de cuidar de empresa, cuidar
das suas atividades, né, dos seus negócios, né? Então, é um discurso que tem que tomar muito cuidado para ser colocado, né? Eu creio que, do lado do Lula, eles estão se protegendo desse tipo de informação, sem sombra de dúvida, mostrando o Lula viril, o Lula com saúde, o Lula que faz exercício físico, cura da saúde, que tem capacidade de colocar seu pensamento de forma clara, como a gente viu nas últimas entrevistas dele, né? Então, a tendência é exatamente essa nessa campanha, né? Reproduzir o que foi nos Estados Unidos em relação à idade do presidente Lula. Se a gente for lembrar, Felipe, e fazer a comparação com as eleições dos Estados Unidos, a questão do etarismo não foi muito bem utilizada, até porque Donald Trump tem a mesma idade ali do Biden, mas a questão da doença, isso foi da doença e da senilidade do Biden, isso foi sim utilizado e muito utilizado pela campanha do Donald Trump. Aí fica difícil bater no presidente Lula, porque de fato o presidente Lula não está nem senil e nem com dificuldades aí de locomoção. Isso de fato não dá para reclamar. Então a questão do etarismo, você falou muito bem, pontuou muito bem, vai ser complicado para o Flávio Bolsonaro usar essa questão, e já usou. Você lembrou também muito bem, eu não estava me lembrando dessa questão dos carros, da comparação dos carros, isso de fato aconteceu, mas vai ser muito complicado para o Flávio poder bater no presidente Lula, que está muito bem, apesar da idade, aí nos seus 80 anos, está muito bem, esbanjando saúde, melhor que... Teve deputado aí, viu, Felipe, que correu a maratona, correu não, tentou correr a corrida aqui dos 200 anos da Câmara dos Deputados e não conseguiu não, viu? Não está nem perto aí do presidente Lula. Deputado que não tem nem metade da idade do presidente Lula, viu? Você correu essa corrida aí? Não fui convidada. Não fui convidada, mas confesso que se fosse convidada também não correria, então talvez o presidente Lula esteja melhor que eu. Aí está bem de saúde, Lula, está bem de saúde. Claro que não é o Lula de 20 anos atrás, né? O Lula de 20 anos atrás, no primeiro e segundo mandato dele, né? Eu lembro que ele cometia quase nenhuma gafe, né? Hoje em dia ele consegue cometer algumas gafes, né? Como aquela história relacionada com a questão dos africanos, da África, e outras histórias aqui que eu tô me lembrando aqui. Ele está longe de ser o Lula do primeiro e segundo mandato, mas está bem de saúde, está bem de cabeça, está bem de raciocínio. Então não dá para falar que esse é um problema, né? Tem outros problemas, né, relacionados ao Lula, como outros problemas relacionados também com o Flávio Bolsonaro. Mas falar que ele não tem condição, capacidade física, né, e psíquica para assumir outro mandato no cenário atual, isso é uma fake news das bravas, né? Eu acho que a propaganda dele vai nesse sentido. E mais do que isso nele também, tem ponto importante também. A gente está vendo o crescimento do Renan Santos entre os mais jovens, então, claramente, né, essa imagem do Lula fazendo exercício físico, se preocupando com a saúde, também é algo da geração atual, geração mais jovem, né, que se preocupa com a saúde, se preocupa em fazer exercício físico, tem uma vida muito mais relacionada com o exercício do que as gerações mais antigas, né? Tudo bem que isso está mudando, né? Claramente está mudando, né? Então, de certa forma, essa propaganda, essa peça publicitária do Lula, também, além de mostrar ele bem fisicamente, também visa aproximar ele da geração mais jovem. Você se lembra do presidente Lula em algum outro mandato fazendo exercício físico, Felipe? Eu não me lembro, não. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Caminhada, exercício físico, não me lembro do presidente Lula fazendo nada disso. E fisicamente, ele está melhor agora do que estava no primeiro mandato. No primeiro mandato ele estava mais gordinho, né? Exatamente. Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala. Mas ele está muito melhor fisicamente do que no primeiro mandato. É gritante, você vê assim, ele correndo assim na esteira. Eu acho que no Lula 1, Lula 2, ele não conseguia correr 1 minuto na esteira. Aí ele está correndo, tá com físico em forma, então não dá para falar que ele tá mal, não. Tá melhor do que no primeiro e segundo mandato, certamente. Tá muito bem. E teve um meme também. Se a produção conseguir recuperar, seria ótimo. Eu não vou me lembrar quando foi. Um meme do presidente Lula na praia, sem camisa, todo forte. Aí ficaram se perguntando, será que é mesmo uma foto do presidente Lula? Será que é uma montagem? Depois viemos descobrir que, de fato, era uma montagem. O presidente Lula não estava tão forte.
E aí a campanha acabou levando isso na brincadeira, o Sidônio levou isso na brincadeira, a própria Janja levou isso na brincadeira e fizeram uma foto do presidente sem camisa, mostrando que ele não estava, claro, tão forte, mas, mas fizeram uma foto do presidente Lula sem camisa, mostrando que ele estava realmente muito bem. Temos essa foto? Temos a foto, produção. Tá aí, ó, o presidente Lula, obviamente não tão forte como a foto aí do fisiculturista de IA, de Caramba, inteligência artificial. isso foi IA, até parece ele mesmo. É. A inteligência artificial na campanha eleitoral de 2026 pode confundir os eleitores. Olha, interessante. Mas tá aí, de fato tem uma outra foto que ficou bem, que confundiu bastante, que o presidente estava de costas, sem camisa, e não sabiam se era ele mesmo ou se era uma montagem, e aí acabaram levando isso na brincadeira, e estão me dizendo que também tem essa foto. Essa foto é um pouco mais realista, não é tão... É essa foto, pronto, é essa, Aí, menos inteligência artificial. E postaram essa foto dizendo que era o presidente Lula. Não era o presidente Lula, tá, pessoal? Mas aí foi quando o presidente Lula acabou usando essa foto como referência para entrar na brincadeira. A primeira-dama Janja também entrou na brincadeira e foi quando resolveram começar a postar as fotos do presidente Lula sem camisa. Agora virou moda, né? Tá aí correndo na esteira sem camisa, fazendo exercício sem camisa. Tá muito bem, o presidente tá de parabéns, esbanjando saúde para mais 4 anos aí. Você falou aí da questão das falas dele, que no Lula 1 e 2 ele não fazia. Talvez não seja senilidade, talvez seja sincericídio, sincericídio. né? Foi quando o Sidônio foi convocado para entrar no governo. Para quem não sabe, pessoal, o Sidônio Palmeira, que é o ministro da Comunicação do presidente Lula agora, ele era o marqueteiro do presidente Lula. Simples assim. Foi convocado para integrar a equipe do presidente Lula quando o presidente Lula começou a dar essas gafes, uma atrás da outra, pegava o microfone e falava sem roteiro e começou a preocupar a equipe do presidente Lula, falando muita bobagem, de fato estava preocupando. O Sidônio entrou, o presidente Lula parou de falar sem script, falou esses dias, né? Voltou a falar esses dias agora sem script, mas havia parado de falar sem roteiro, sem script, havia parado de conceder entrevistas coletivas, tudo mais controlado ali pelo Sidônio, depois desse sincericídio. Então, talvez não seja senilidade, viu, Felipe? Seja sincericídio, que agora foi controlado pelo Sidônio. Eu também acho que o Lula está, depois de uma certa idade, né, Nira, eu falo muito mais a verdade para as pessoas perto, próximas de mim, do que eu sinto, do que eu falava antigamente, né, menos política, né? Eu sinto que o Lula está nesse momento também. Mas ele nem de longe, na minha opinião, né, Lula antigamente falava muito de improviso, falava bem, muito bem mesmo, né, assim, quase nenhuma gafe. Hoje em dia, ele de improviso, né, ele claramente solta umas informações ali que geram manchete negativa para ele, que não gerava no passado, não. Até que o Lula, no passado, ele tinha uma popularidade muito alta, né, por conta desse jeito dele direto, franco, informal de falar e dialogar. Hoje em dia ele não consegue mais ter essa agúcia, né, ter essa como vou dizer, sempre ser cirúrgico, né, como era no passado, né? E tem um quê de sincericídio, sim, também acho. Mas também acho que é porque, mas também acho que mentalmente, né, tá muito mais devagar que estava no passado também, cometendo muito mais gafe que no passado também. Mas ele, nesse aspecto, é muito melhor, né? Sempre foi muito melhor, muito acima de uma pessoa normal, né? Então agora isso não vai prejudicar ele, na minha opinião, na disputa à presidência da República, não, né? Pelo contrário, né? Eu acho que vai continuar sendo uma pessoa nome forte. Fisicamente ele está bem, está melhor do que no primeiro e no segundo mandato, né? Mas não é nem próximo do que era o Lula no passado, né? Outro ponto também, Nira, é bom lembrar, né? No passado, o Lula era muito mais centralizador do que é hoje em dia, né? O Lula, ele fazia pessoalmente as articulações necessárias com a Câmara de Deputados. Hoje em dia ele não tem saco de fazer mais isso, né? O Messias, por exemplo, que perdeu, né, a indicação no Senado
para o Supremo Tribunal Federal, né, não teve um dedo de articulação do Lula. Né? O Lula não quis fazer essa articulação. Ele não tem mais esse tesão, não tem mais essa vontade, não tem mais essa, esse sangue nos olhos. Né? Eu fazia articulação, não, deixou com a Gleice Hoffmann. Né? Deu no que deu. Né? Então, o Lula, apesar de fisicamente estar melhor do que o primeiro e segundo mandato, no meu modo de ver, ele está muito mais esgotado do que estava no passado também. Muito bem. Um discurso dele que me abriu os olhos também foi o discurso da semana passada, depois que o Donald Trump ameaçou taxar o Brasil, sobretaxar o Brasil com 25%. Quando o presidente Lula viajou para o interior de Goiás, foi quando ele se manifestou ali a primeira vez no meio da população. E ele estava muito agressivo, com palavras muito agressivas, chega o rosto estava vermelho e falou palavrões, falou palavras de baixo calão, não precisava, assim, ele é o presidente da República. Então, ainda é um exemplo que precisa ser seguido. Não é porque ele é o presidente da República que ele precisa xingar as outras pessoas, é nesse momento aí mesmo. E falar palavras de baixo calão e ofender as outras pessoas porque ele estava insatisfeito com uma atitude do presidente Donald Trump ou com uma atitude do presidente Donald Trump que foi causada por uma atitude do Flávio Bolsonaro, dos irmãos Bolsonaro. Então, assim, o presidente da República continua sendo um exemplo. Esse discurso dele me deixou bem preocupada, Felipe. Aí vai nesse contexto aí que você está dizendo, que ele está perdendo um pouco, ele não é mais cirúrgico como ele é antes. Ele está falando, foi muito irônico, fez piadinha, fez risadinha, imitou vozinha, foi muito irônico, muito sarcástico, falou palavrão, palavras de baixo calão numa TV aberta, num sinal de TV aberta que estava sendo transmitido para todo o país. Ele sabia que todo o Brasil iria ouvir aquilo, estava sendo transmitido pela TV Brasil. Então a gente tem criança assistindo as palavras de um presidente que é o exemplo de toda uma nação. Então ainda há que ter limites, até nisso. Certamente. Certamente, Nira, certamente. É essa a grande questão, né? Porque o presidente da República é o modelo, né, de qualquer país, né? Então ele tem que tomar cuidado com as palavras, porque ele não representa, apesar do mundo polarizado, do Brasil polarizado, algumas pessoas achem, né, ou defendam que ele não representa essa parcela da população, pelo contrário, né? O Lula é presidente do Brasil todo, ele representa todo mundo. Ele está nos Estados Unidos, ele representa todos os brasileiros, ele está lá como chefe de Estado, né? Não chefe de governo. Então, ele representa o Brasil. Né? Então ele tem que ter esse aspecto muito bem claro na cabeça dele. Né? E, na minha modo de ver, ele está um pouco cansado em relação a isso. Né? E cansado não é porque ele está estafado, é porque ele está cansado realmente porque já fez muito, já deu muito para o Brasil. Então, isso, para mim, é o grande problema que eu vejo do Lula. Né? Não tem nada a ver com a questão física, tem nada a ver com a capacidade intelectual, né, e mental dele. Tem sim com o esgotamento dele como figura pública mesmo. Muito bem. Pessoal, deixa o Felipe aqui comigo. Eu vou falar sobre mais um assunto só para a gente finalizar aqui o jornal, porque é escala 6 por 1.